Olá, seja bem-vindo ao canal Rural Entrevista. Hoje nós vamos falar sobre a abertura de novos mercados, principalmente na diversificação de novos produtos que vem sendo feito aí pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. O meu entrevistado de hoje é o secretário adjunto de Comércio e Relações Internacionais, Júlio Ramos. Júlio, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Obrigado você, Marcelo. É sempre um prazer estar aqui no Canal Rural para falar da agricultura do Brasil, falar dos avanços que esse setor tem feito, né, e o quão ele é importante para desenvolver a nossa população, diminuir a desigualdade social, né, e impactar no emprego e geração de renda. Então, é um prazer estar aqui participando do seu programa e participando desse canal que leva as boas novas da agricultura do Brasil. Bom, a gente já começa fazendo aí um balanço desse primeiro semestre. Até o momento, são 103 novos mercados abertos, ou seja, vocês não pararam esse ano, né? Dá para fazer um parâmetro de onde foram esses mercados, que produtos foram estes, o que vocês trouxeram de novo? Com certeza, Marcelo. Eu falo que esses 103 novos mercados são 103 novas oportunidades. Né? Novas oportunidades que o produtor brasileiro, que a agroindústria brasileira passa a ter, né, em relação ao mundo. E quando a gente olha esse número, a gente tem que lembrar que durante a gestão, né, durante esses 20 meses, né, que o ministro Fávaro está à frente da agricultura do Brasil, são 181 novos mercados. Então, é um aumento gritante em relação aos últimos anos. E esse ano, nós brincávamos que a média era cada 4 dias um novo mercado. Né? E hoje, ainda com 8 meses de gestão, tem ainda mais 4 meses pela frente, né? Nós estamos a cada 3 dias um novo mercado. Então, isso mostra que a agricultura do Brasil está preparada. O Brasil, enquanto país, entendeu que sua vocação é a agricultura. Né? E não adianta a gente querer ser uma potência da tecnologia, uma potência espacial, não. Nossa vocação é a agricultura. Né? E há 50 anos que o Brasil, através da Embrapa, através das nossas faculdades, dos nossos institutos, né, que são dessa área, né, conseguiu fazer do Brasil o Brasil deixar de ser um importador de alimentos para ser um exportador de alimentos. Isso retrata nos nossos índices, nas nossas produções, né, e na nossa diversificação de mercado. E é exatamente sobre isso que eu gostaria de tratar com você, essa diversificação. Ou seja, de que maneira vocês estão conseguindo levar novos produtos e dando oportunidades para o pequeno e médio produtor. Quem são esses novos produtos que estão fazendo sucesso lá fora e que vocês estão conseguindo abrir as trincheiras aí? Conta pra gente. Com certeza. Olha, Marcelo, você vê, por exemplo, nós estamos indo agora para a Colômbia, no encontro da REAN, a convite da ABRA, né, que é a Associação Brasileira dos Produtos Reciclados, ou coprodutos, né? Ele é mais bonito, faça a palavra assim, coprodutos. Ou seja, são produtos que muitas vezes estão dentro dos animais, que vão para processamento, se transformar em carne in natura, bovina, aves e suínos, mas que a gente pode reaproveitar, né? Como, por exemplo, o soro fetal, como, por exemplo, alguns miúdos, né? Então, é a diversificação de fazer mais com menos. Né? A questão que eu disse há pouco para você sobre as penas, né? Que hoje a pena vira travesseiro em Hong Kong, né? Produtos como, por exemplo, equinos, né? Nós conseguimos abrir só nesse ano 3 novos mercados para equinos. Pescado, né? Pescado são 18 novos mercados durante esses 20 meses. E não é mercadinho não, é mercadão. Então abrimos para o Egito, abrimos para a África do Sul, abrimos para a Austrália, abrimos para a Índia com 1,6 bi de habitantes. Né, abrimos para Singapura. Então mostra que o Brasil está preparado. Né? Abrimos recentemente carne com osso para o Egito. No passado nós já tínhamos aberto a carne, né, sem osso e conseguimos o pré-listing. Né? E agora a carne com osso também. Né? Estamos avançando, por exemplo, na Turquia, né? Abrimos um mercado recentemente. Ou seja, o Brasil se preparou, a produção brasileira está cada vez mais diversificada e a credibilidade. Eu tenho sempre usado como exemplo, Marcelo, o algodão brasileiro. A gente vê que a produção, o consumo de algodão no mundo não mudou. Por mais que a gente fale assim, mas todo mundo compra, mas o consumo ele não aumentou de algodão. Até pela entrada de fibras sintéticas, enfim. Só que aí você fala assim, mas o Brasil virou o maior exportador. Como o Brasil é o maior exportador, se o consumo não aumentou?
Sabe por quê? Porque o Brasil, lá atrás, quando começou a ter os primeiros problemas em questões trabalhistas, em questões de rastreamento, de sustentabilidade, o setor decidiu que era preciso virar a chave. E ele começou a se preparar. Né? Se preparou com questões trabalhistas, com questões de rastreamento dos seus produtos. E hoje, por exemplo, Marcelo, você pega uma camiseta de determinada marca, você pega o QR Code, abre o QR Code, você consegue identificar o talhão de onde aquele algodão foi colhido. Ou seja, é aquela história mesmo para poder saber, tipo, do local, né? A gente consegue rastrear e, ao mesmo tempo, hoje o consumidor ele está mais exigente, né? Os países também para qual nós estamos exportando estão cobrando mais. Sim. E a rastreabilidade, então, do que a gente faz aqui no Brasil tem ajudado bastante na hora de colocar esses produtos lá fora? É isso. No algodão é esse o exemplo. Então, com todas essas certificações e rastreabilidade, o consumo não aumentou, mas o Brasil passou a exportar mais. Exportou mais por quê? Porque ele tem essa credibilidade. Então, ele está tomando espaço de países que muitas vezes não se prepararam, seja em questões trabalhistas, seja em questão de sustentabilidade. Então, o Brasil tem demonstrado, né, tem trabalhado o próprio setor privado. Né? Ontem tivemos uma reunião com o setor de pescados. Né? É nítido que hoje o setor privado e o setor público conseguem caminhar na mesma direção. Porque todos nós temos um único objetivo. O setor público quer que o setor privado cada vez mais cresça, para ele gerar emprego. Gerando emprego, nós vamos gerar renda, vamos diminuir a desigualdade social, vamos dar condições que as pessoas empregadas aumente o consumo. E aumentando o consumo, a máquina gira melhor, as pessoas podem ascender a ter acesso a novos produtos e é isso que o setor público quer. Ô Júlio, você falou uma questão a gente já está tocando sobre a rastreabilidade, né, sobre certificação, ou seja, a questão trabalhista também. O Brasil ele tem que estar nesse conjunto tudo pronto para poder conseguir levar esses produtos lá fora, que são critérios, são exigências que eles fazem e a gente tem que estar tudo bonitinho por aqui. Recentemente eu estive em Fortaleza participando de um evento lá do Senar e os produtores da área de pescados, principalmente lagostas e camarão, né? Eles exportavam bastante, né? Camarão a gente exportava muito. E como é que está? Eu vi esses dias uma reportagem. Como é que está essa questão dos mercados para pescados aí? Vocês estão avançando bastante nisso? Porque uma questão que eu vi lá em Fortaleza era a preparação desse aspecto ambiental, que pega muito lá, né, nessa região. Diminuiu um pouco dos últimos anos para cá, justamente porque tem essa questão trabalhista, dos pescadores, a questão ambiental das áreas onde eles podem fazer a pesca. Então tinha que fazer algumas regulamentações para que eles pudessem exportar mais, principalmente camarão. Como é que está a situação agora? E olha, é um setor que cresce a cada dia. Né? A questão do pescado é a proteína mais consumida no mundo, né? Até pelos países asiáticos. Então você vê que o Brasil tem um cenário de exportar 1 e importar 3. Né? Nós importamos, por exemplo, do Chile, 749 milhões de dólares em salmão, por exemplo. Isso mostra que o consumo é grande e a tendência é que esse consumo aumente. Antes o pescado ele era visto como um produto do que só o rico comia, né? Que ele era consumido em épocas festivas como a Páscoa ou o Ano Novo. Hoje não, hoje ele está presente na mesa do brasileiro, até porque ele é rico em questões para a saúde, né? Ômega 3, enfim. Então o pescado é um setor que o Brasil identificou, até pela sua proporcionalidade de território, nós podemos avançar. Haja visto que nós abrimos 18 novos mercados nesse período. E mais que isso, nós estamos retomando agora, e vem em setembro ao Brasil, uma missão do Reino Unido que vai analisar, auditar os nossos estabelecimentos, né, de produção, de processamento dos pescados nas fazendas, onde estão a produção local, né, e também os barcos para fazer esse transporte Brasil-Reino Unido. Então é algo inédito, né, no Brasil, que há 5 anos nós temos trabalhado muito e não vai ser diferente, né, com a União Europeia. O Brasil se preparou, né? Ano passado foi um recorde de visita de auditorias externas, né, missões de países estrangeiros vindo para o Brasil, né, para ver os nossos produtos. Hoje nossa produção é para quase 1 bilhão de pessoas.
E a FAO já falou que até 2030, 2050, nós vamos passar de 9 bilhões de pessoas no mundo. Então alguém precisa ter essa produção com sustentabilidade, né, com qualidade, né, com segurança e com preço, né? Hoje o Brasil ele tem condição de disputar mercado internacional com todos esses requisitos. Hoje, por exemplo, algumas proteínas, o Brasil chega a ser de 30% a 40% mais barato que a produção da União Europeia, né, ou produção do próprio Estados Unidos. Então nós temos essa competitividade. Quando você fala de números, por exemplo, a gente vai até abordar isso no próximo bloco, a gente quer saber o quanto que vocês movimentaram em negócios, né? Porque mercados estão sendo abertos. Agora, o que está chegando de volume de negócios aí para a gente poder entender o que a gente está conseguindo alcançar também. Eu vou para um rápido intervalo, mas eu espero você, porque daqui a pouquinho a gente volta com muito mais informações. Nós estamos aqui com o secretário adjunto de Comércio e Relações Internacionais, Júlio Ramos. É rapidinho, eu volto já. De volta com o Canal Rural Entrevista. Que bom ter você aqui com a gente. Hoje nós estamos abordando sobre novos mercados que estão sendo abertos aqui no Brasil e também a diversificação de produtos. Neste bloco, eu continuo conversando com o secretário adjunto de Comércio e Relações Internacionais, Júlio Ramos, que está aqui no estúdio com a gente, e a gente estava já fazendo no bloco anterior, entrando nessa questão de volume de negócios, né? O que vocês conseguiram em termos de exportações até o momento, Júlio? Olha, Marcelo, nós já chegamos a 97 bilhões de dólares em exportações nesse primeiro semestre, que é um aumento em relação a 2023, que também teve um aumento em relação a 22, né? O que a gente vê é um crescimento latente, né? E as perspectivas são tão boas quanto, né, de a gente aumentar essa produção. Óbvio que alguns setores ele pode até diminuir o valor agregado, mas ele aumenta a produção, né? A gente vê o setor de grãos, por exemplo, que, ok, no globo total vai ser um valor menor do que o ano passado em números, né, em reais ou dólares, mas a produção aumentou. Então a gente vai ver isso. A gente está vendo, por exemplo, a proteína. A proteína, mês passado, a proteína bovina, ela tinha uma média mensal de 90 mil toneladas mês. Né? Para a China, por exemplo, bateu 125. Então, ou seja, 35 mil a mais. Né? Isso mostra a pujança do setor no Brasil. Quando você fala, por exemplo, dessa pequena queda que ocorreu aí, o clima foi um fator que atrapalhou? Com certeza, né? Eu acho que é inegável a gente dizer que nós passamos por transições climáticas no mundo, né? E o produtor brasileiro, Marcelo, e a gente tem que deixar isso muito claro, o produtor brasileiro não é o produtor que taca fogo, não é o produtor que faz questões ilegais. O produtor brasileiro sabe melhor do que ninguém que se as questões climáticas não estiverem reguladas, ele planta, mas ele não colhe. Então o produtor ele sabe que o meio ambiente precisa estar regulado, ele sabe que precisa chover, ele sabe que precisa cada vez mais investir em boas práticas para que a produção dele aconteça, né? É inegável isso. Por isso que a gente tem trabalhado fora do Brasil, né? E falamos isso agora na Alemanha, por exemplo, que o produtor brasileiro ele é sustentável e muito sustentável. O fator da sustentabilidade no Brasil é um fator inegociável. E nós não vamos abrir mão. Hoje nós podemos falar com muito orgulho que o Brasil faz integração lavoura, pecuária e floresta, que o Brasil consegue fazer produtos da Amazônia, por exemplo, produtos da agroflorestais, né? Conseguir fazer o cacau no meio de uma floresta sem desmatar. Ou seja, nós temos exemplos práticos do que acontece aqui, né? Só que essa briga comercial, né? Por exemplo, com a Europa, o pessoal vive nos atacando, né? Estados Unidos também, porque sabe que nós temos potencial. Com certeza. Então, esse ataque, quando chega aqui no Brasil, muitos, né, da cidade não entendem e acabam acreditando no que eles falam lá fora e esquece o que a gente faz de bom aqui dentro. Na hora do pessoal poder prestar mais atenção, entender melhor o que é essa questão de briga comercial, que quando eles trazem essas informações, é porque sabe que a gente tem produto bom e que a gente está conseguindo ganhar novos mercados lá fora, né? Bom e barato, com qualidade. Eu afirmo sempre que com a volta do presidente Lula, o Brasil voltou a dialogar com o mundo. Isso é inegável.
né? Hoje nós conseguimos sentar na mesa de discussão com qualquer país. A gente consegue avançar nos organismos internacionais. E o Brasil conseguir pautar suas necessidades, pautar as suas prioridades, né? Isso tem dado condições. E nós estamos falando de Brasil, né? O ministro Fávaro sempre é muito assertivo, que quando a gente conseguir falar o quão bom o Brasil é e o quão bom a nossa produção ela é, você sabe que 80% hoje das nossas fazendas, né, dos nossos produtores são de agricultura familiar, do pequeno produtor, né, do processo de integração das cooperativas do Brasil. Né? O cooperativismo no Brasil é algo de saltar os olhos, de encher o peito de orgulho de sermos brasileiros. Né? Então, quando a gente, todos juntos, caminharmos na mesma raia, né, visando um objetivo que é poder falar para o mundo, olha, a agricultura do Brasil, ela é de boa qualidade, ela é segura, ela tem preço e ela é sustentável, com certeza, ninguém vai segurar o Brasil, porque nós temos extensão territorial, nós temos, graças a Deus, uma Embrapa que todos os dias está inovando, está buscando novas tecnologias, né, novas pesquisas para desenvolver os nossos produtos. Chegando à terceira safra em determinadas regiões. Quando você imaginou você plantar soja no Cerrado, né, e hoje a soja no Mato Grosso do Sul, ela batendo recorde. Se o Mato Grosso fosse um país, ele seria o terceiro ou quarto maior produtor de soja do mundo. Então, isso é o Brasil. O Brasil que vê a capacitação das pessoas, né? Ele consegue fazer a transição do antigo peão de fazenda e que hoje ele pilota uma colheitadeira, né? Ele ganhava um salário mínimo e hoje ele ganha 9 mil, 12 mil reais. Então a agricultura também, Marcelo, fora todos esses aspectos, ela é uma ferramenta de transformação social. E o que é bacana disso, que quando você fala de uma ferramenta de abertura social, porque você dá oportunidades para os jovens também voltarem para o campo e os que estão lá permanecerem. Porque a gente vê cursos pelo Senar, a gente vê faculdades apostando cada vez mais no agronegócio. O Maquinários, por exemplo, está precisando de profissionais para tecnificar cada vez mais o campo. Você tem percebido lá fora que graças às nossas tecnologias que nós temos aqui, também de mão de obra qualificada, ajuda a levar melhores produtos na hora de vender lá também? Sem sombra de dúvida. Né? E nossa produção ela aumenta sem desmatar. Né? E isso salta os olhos para o mundo. Né? Quando a gente fala, por exemplo, que as nossas culturas não perenes, né, aquelas que são o ano todo, ela aumenta quase 1 milhão de hectares por ano, né, é porque nós só aprendemos a fazer mais e sem utilizar áreas, sem aumentar as nossas áreas. O programa de conversão de pastagens já mostrou que uma área recuperada, uma área com bom manejo, uma área com solo fértil, com verde, você consegue fazer 5 vezes mais do que você faz hoje. Né? Então, é algo que... E aí, quando você fala de capacitação, Marcelo, me recordei agora, quando o ministro Fávaro e o presidente Lula anunciaram os 38 habilitações para a China, né? 38 novas habilitações, são 38 novas oportunidades de pequenas cidades, por exemplo, de mudar de vida. Né? Essas 38 pode representar quase 10 bilhões de reais de incremento em exportação. Né? Agora, recentemente, um frigorífico de aves foi habilitado para a China, uma cidade chamada Cidade Gaúcha, no Paraná. Uma cidade pequena. Você imagina o que isso significa? Então, para poder exportar para a China, é mais pessoas que vão para a linha de frente, são pessoas que vão precisar ser capacitadas, né, ser aprimoradas, receber o reconhecimento para que ele possa aumentar a sua produção. Então isso movimenta toda a cadeia. Né? A cidade vai produzir mais, as pessoas vão ter dinheiro, né? E a gente está vendo o crescimento da economia. Né? O crescimento da economia faz com que as pessoas gastem mais, que vão ao supermercado e consumam e ter acesso. Marcelo, acho que esse é um fator que a gente tem que discutir. As pessoas precisam ter acesso a todo e qualquer tipo de produto. Quando você fala dessa abertura de novos mercados aí para a China, a habilitação desses novos frigoríficos, isso é muito bom porque movimenta bastante o setor, mas a gente tem aquela questão da desburocratização, ou seja, a gente sabe da exigência que a China tem na hora de habilitar uma planta, né? E aí tem aquelas reuniões que vocês ficam, às vezes, aquelas reuniões online, eles vêm para cá, visitam também os frigoríficos. Como é que tem sido essa relação para mostrar que nós temos
tudo isso é muito bem preparado aqui, muito bem tecnificado dentro dessas plantas e na questão da sanidade. Eu falo sempre, Marcelo, que o Brasil chegou na sua maturidade, tanto o setor privado quanto o setor público. O Brasil está maduro para discutir essas ações. Hoje, quando você quer falar de sustentabilidade, o Brasil pode se orgulhar e falar assim, olha, nós temos o Código Florestal mais rígido do mundo, que ele preserva de 20% a 80% em determinada propriedade e sem monetizar nada em troca, diferente de alguns países do mundo. Então nós temos o que mostrar, algo rígido, que cobra, que impõe regras, impõe condições. E aí, de um outro lado, nós temos as nossas questões sanitárias. Nós temos hoje o Ministério da Agricultura, com uma equipe e com um quadro capacitadíssimo. Nós temos, por exemplo, auditores fiscais agropecuários dentro de unidades frigoríficas para garantir que aquela produção seja feita em qualidade, seja feita com segurança alimentar, com segurança sanitária. Então, quando vem uma habilitação estrangeira para visitar as nossas agroindústrias, a gente fica muito tranquilo, porque quando eles veem, né, a nossa produção, eles veem que o Brasil tem a questão sanitária como um fator também inegociável. E é legal, Marcelo, que, por exemplo, o Reino Unido ele saiu da União Europeia. E quando ele sai da União Europeia, o Reino Unido passa ele próprio a fazer essas auditorias. E eles vieram para o Brasil fazer algumas auditorias, né, inclusive no setor de aves. E como foi bom eles usarem agora o Brasil como exemplo. Então, você vê, o Reino Unido, uma potência global, usa as questões sanitárias do Brasil como exemplo para o mundo. Então, isso nos orgulha muito, nos enche de muito prazer de poder falar que a agricultura do Brasil tem o que mostrar para todos os cantos do mundo. Então, quero agradecer o Júlio Ramos, que é secretário adjunto de Comércio e Relações Internacionais, que trouxe essas informações relevantes para nós. Obrigado, Júlio, pela sua presença aqui conosco. Obrigado, Marcelo, e conte sempre com a gente. A gente está aqui em nome do Ministério, em nome do ministro Carlos Favaro, para trabalhar pelo Brasil, para trazer boas notícias para esse setor que é tão importante na balança comercial brasileira. E para você que nos acompanhou, muito obrigado também aqui pelo seu interesse, muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que este e outros programas estão disponíveis nas plataformas digitais do Canal Rural e também no nosso site. Só entra lá que você tem todo esse programa e compartilha esse conteúdo também com os nossos amigos do agronegócio brasileiro. Até uma próxima oportunidade. Tchau!